A fazenda Ouro Verde fervilhava sob o sol inclemente de 1860 no interior do Rio de Janeiro. Olinda, com seus 20 anos e olhos de ônix, sentia o peso do cesto de café não apenas nos ombros, mas na alma. Sua vida era uma repetição monótona de labuta e silêncio. No entanto, o que a distinguia era um detalhe que causava sussurros e olhares perturbadores. Ela era o reflexo exato de sua sinhá, a baronesa Elisa de Vasconcelos. Não era apenas uma semelhança, era uma cópia espelhada, uma ironia cruel do destino. As duas nasceram na mesma fazenda, com apenas meses de diferença, filhas de um mesmo pai, que negava a paternidade de uma e celebrava a de outra. Olinda, apesar da vida dura, possuía uma argúcia e uma calma que faltavam à sinhá, que era temperamental e frívola. Naquela manhã fatídica, Olinda foi chamada à casa grande para servir a baronesa. Elisa estava furiosa, discutindo com seu pai, o barão Ramiro, sobre seu casamento arranjado com o capitão Heitor de Albuquerque, um militar respeitado da corte. "Eu prefiro a morte a casar com aquele homem frio", gritou Elisa correndo para o estábulo. Olinda a seguiu silenciosa. O acidente foi rápido e brutal. Elisa, inexperiente com cavalos e cega pela raiva, montou o animal mais indomável da fazenda. Em uma curva fechada perto do riacho, o cavalo empinou e a derrubou com violência. Olinda correu, mas era tarde demais. Elisa jazia inerte na lama, o pescoço quebrado em um ângulo antinatural. O pânico de Olinda foi substituído por uma faísca de algo mais perigoso, a visão de uma oportunidade. Ninguém as vira. O vestido de Elisa, manchado de lama e sangue, era quase idêntico ao trapo que Olinda vestia. O sol forte e a ausência de testemunhas eram a cúmplice perfeita. Em um momento de decisão vertiginosa, Olinda trocou as roupas com o corpo da baronesa. O terror e a adrenalina guiavam suas mãos. Ela desfez as tranças apertadas de seu cabelo e deixou-os soltos como os de Elisa. Colocou o anel de sinete da baronesa no seu próprio dedo. A única diferença gritante era o cheiro. O de Elisa era de perfume francês e sabonete caro. O seu era de suor e terra. Ela cobriu o corpo de Elisa com folhas e galhos, garantindo que a descoberta não fosse imediata. Ela voltaria para a senzala, mas não como Olinda, não mais. O caminho de volta parecia o mais longo de sua vida, cada passo aprofundando a farsa. Ao chegar à casa grande, ela evitou os olhares dos escravos e do feitor, Sebastião, um homem cruel que sempre a vigiava com um interesse doentio. Olinda subiu as escadas, entrou no quarto da baronesa e olhou-se no espelho de cristal veneziano. Não via mais Olinda, a escrava. Via a baronesa Elisa, a senhora de tudo. A mentira havia nascido e a liberdade estava a apenas um passo de distância. A notícia da morte acidental da escrava Olinda se espalhou pela fazenda como um lamento silencioso. O barão Ramiro, pai da legítima baronesa Elisa, agora Olinda, mal olhou para o corpo que Sebastião e mais 2 escravos trouxeram do riacho, coberto por um lençol. A semelhança era tão forte que, na dor e na pressa, ninguém ousou questionar. A baronesa Elisa, agora Olinda, chorou copiosamente, encenando um luto convincente. Ela se trancou no quarto, recusando-se a ver o cadáver de sua serviçal favorita. O choro era real, mas não pelo corpo enterrado. Era pelo medo, pela audácia do que acabara de fazer e pela vida que havia abandonado. Nos dias seguintes, Olinda dedicou-se à metamorfose. Ela estudou os trejeitos de Elisa, a forma altiva de andar, o sotaque levemente anasalado, a caligrafia floreada nas cartas que encontrou e, principalmente, a pose de tédio e superioridade que a sinhá tanto cultivava. Aprendeu que, como baronesa, não precisava falar muito. Bastava dar ordens. O maior desafio era a etiqueta e o conhecimento da corte. A verdadeira Elisa falava francês e tocava piano, habilidades que Olinda não possuía. Ela usou o luto como escudo. "Minha perda me deixou em um estado de choque, meu pai.
Preciso de tempo para recuperar meu ânimo e minhas habilidades, justificou ao barão que, consumido pela dor e pela preocupação com o futuro de sua herança, aceitou a explicação. O noivo, capitão Heitor de Albuquerque, enviou uma carta de condolências, expressando tristeza pela perda da devotada escrava e reiterando seu desejo de concretizar o casamento o quanto antes. A carta causou um arrepio em Olinda. Heitor era a maior ameaça. Ele era um homem de leis e ordens, com fama de perspicaz e observador. Ele a conhecera, a verdadeira Elisa, em alguns encontros formais. Olinda precisava garantir que o barão Ramiro a levasse para a corte, longe da fazenda, longe de Sebastião, que continuava a lançar-lhe olhares de desconfiança por baixo das sobrancelhas grossas. Em uma tarde, vestida com um austero vestido de seda preta, Olinda confrontou o pai, manipulando-o com lágrimas e a promessa de se tornar a esposa que Heitor merecia, garantindo a ascensão social da família. O barão, finalmente convencido, concordou em partir em uma semana. A preparação para a viagem foi febril. Olinda não levou lembranças do passado. Levou apenas o anel e a promessa de uma vida nova. Ela olhou para a senzala uma última vez, antes de entrar na carruagem luxuosa, sentindo uma dor lancinante misturada à euforia. A baronesa Elisa havia morrido. Olinda nascera de novo no luxo e no perigo. A viagem para o Rio de Janeiro durou longos e desconfortáveis dias, mas para Olinda, cada milha percorrida era uma milha de liberdade. A cidade imperial, com seus sobrados elegantes, carruagens apressadas e o burburinho constante, era um contraste chocante com a monotonia da fazenda. A nova baronesa e seu pai se instalaram em um casarão na Rua do Catete. A casa era suntuosa, com móveis de jacarandá e sedas finas. Olinda, apesar de nunca ter visto tanto luxo, moveu-se com uma naturalidade surpreendente, como se a riqueza fosse sua herança de direito. E, de fato, agora era. O primeiro grande desafio foi a apresentação social. O barão Ramiro organizou um pequeno jantar para apresentar a filha, agora recomposta, a alguns amigos da corte. Entre os convidados estava o capitão Heitor de Albuquerque. Olinda sentiu o estômago gelar. Heitor era mais imponente e charmoso do que ela imaginara. Seus olhos castanhos eram penetrantes e não perdiam um detalhe. Ele a saudou com uma reverência formal e um aperto de mão firme que quase a fez vacilar. Minha cara Elisa, o luto a transformou. Há uma serenidade em seus olhos que eu não recordava, comentou ele, com um tom de observação que não era totalmente elogioso. Olinda usou a estratégia do luto e da melancolia. Falou pouco, respondeu em monossílabos e manteve um ar de fragilidade. Quando o assunto piano surgiu, ela rapidamente desviou. As teclas ainda me trazem memórias dolorosas, capitão. Permita-me um tempo para retomar meus hábitos. Heitor assentiu, mas Olinda percebeu que ele a estudava. A verdadeira Elisa era conhecida por sua impulsividade. A nova Elisa era contida e madura. O fantasma do passado, porém, não tardaria a aparecer. 2 dias após o jantar, enquanto passeava nos jardins, Olinda foi abordada por uma figura familiar. Dona Amélia, uma velha dama da sociedade que havia visitado a fazenda meses antes. Dona Amélia a olhou de cima a baixo com um sorriso sarcástico. Elisa, querida, você está muito mais magra e mais escura. O sol da fazenda a castigou, mas o que mais me intriga é o seu andar. A outra Elisa mancava um pouco do pé esquerdo, de uma queda na infância. Você não manca. E onde está a pinta que tinha no lóbulo da orelha? Olinda sentiu o sangue sumir do rosto. Ela precisava de uma resposta imediata. Pensando rapidamente, ela tocou o lóbulo e respondeu com a voz mais calma que conseguiu forjar. Ah, Dona Amélia. O mancar foi o luto? A dor física sumiu com a dor da alma, veja só. E a pinta? Foi uma verruga. Minha médica tirou há meses. A senhora deve estar se confundindo com o estresse da viagem. A velha dama fez uma careta, mas a réplica foi rápida e plausível o suficiente para fazê-la recuar, ainda que com um resquício de desconfiança nos olhos.
Olinda percebeu que a farsa era mais frágil do que imaginava e que precisava ser ainda mais cautelosa. Ainda mais cautelosa. Olinda compreendeu que a aparência não bastava. A essência de uma baronesa estava na sua educação e nos seus maneirismos. Ela persuadiu o barão Ramiro a contratar uma preceptora particular, a austera Madame Fournier, uma viúva francesa falida, para refinar seus conhecimentos perdidos. Olinda explicou que a dor do luto havia causado uma amnésia temporária de suas habilidades sociais. A Madame Fournier era severa, mas disciplinada, e Olinda era uma aluna voraz. As lições eram diárias e exaustivas. Olinda aprendia a falar francês, a tocar piano, embora ainda de forma rudimentar, a bordar, a dançar quadrilha e, o mais importante, a dominar as regras complexas da etiqueta imperial. Quem cumprimentar primeiro, a ordem dos talheres, como se dirigir a um ministro e a um príncipe. Ela devorava livros de história e geografia para preencher as lacunas do seu conhecimento de mundo. Sua mente, antes focada na sobrevivência e na labuta, agora estava absorvida em absorver a cultura da elite. Olinda se mostrava inteligente e esforçada, o que, ironicamente, tornava a personagem Elisa muito mais interessante do que a original jamais fora. O capitão Heitor passou a visitar o casarão com mais frequência, sob o pretexto de conhecer melhor sua futura esposa antes do casamento, marcado para dali a 3 meses. Olinda percebeu que ele estava realizando uma investigação silenciosa. Ele fazia perguntas casuais sobre a fazenda, sobre a infância de Elisa e sobre o feitor Sebastião. O feitor sempre teve um apreço especial por sua escrava, Olinda, não é? E perguntou ele em uma noite, observando a reação dela com um olhar de águia. Olinda manteve a calma, desviando o olhar. Sebastião sempre foi rude, capitão. Sua escrava era apenas mais uma propriedade. A frieza da resposta pareceu satisfazer Heitor, mas Olinda notou um brilho de decepção nos olhos dele. Ele parecia ter esperado uma emoção, talvez uma memória de afeto, o que a fez entender que a verdadeira Elisa era, por baixo da fachada de arrogância, uma pessoa fria. Olinda precisava manter a frieza para ser convincente. Contudo, a maior ameaça veio de uma carta anônima entregue à casa. O bilhete, escrito em uma caligrafia tosca, dizia apenas: a escrava foi enterrada com o anel da Sinhá. Olinda está viva e na corte. O pânico tomou conta de Olinda. Ela queimou a carta imediatamente, mas a mensagem ecoou em sua mente. O anel! Na pressa da troca, ela se esqueceu de tirar o anel de sinete que Elisa usava. Quem poderia ter escrito aquilo? E quem sabia do anel? Só podia ser alguém da fazenda que participou do enterro. O feitor Sebastião. Olinda precisava agir rápido. Ela usou o anel em uma carta para o barão, pedindo que ele demitisse Sebastião por roubo de gado e crueldade excessiva. O barão, ocupado com seus negócios, concordou. Olinda respirou aliviada, mas sabia que mesmo longe, Sebastião era uma bomba relógio, uma ameaça que carregava o segredo que poderia custar-lhe a vida. A alta sociedade carioca não tardou a receber a nova baronesa Elisa. O barão Ramiro, orgulhoso da transformação da filha, organizou um luxuoso baile de máscaras para celebrar o noivado. Olinda sabia que esta era sua prova de fogo. No anonimato da máscara, ela se sentiria mais segura, mas a ocasião também era propícia para fofocas e para a vigilância de Heitor. Ela escolheu um vestido de veludo escarlate e uma máscara de renda preta, que cobria a metade superior do rosto, realçando o mistério e a elegância. No meio da festa, enquanto dançava uma mazurca, Olinda percebeu a presença de Heitor. Ele a encontrou facilmente, apesar da máscara, talvez reconhecendo o perfume importado que agora usava, ou a postura impecável que havia aprendido. Ele a convidou para dançar. Na pista, a proximidade era perigosa e a tensão palpável. Heitor não era um homem de conversas vazias. Ele falava de política, de filosofia e da situação social do império.
Olinda, graças aos seus estudos com Madame Fournier, conseguiu acompanhar a conversa, expressando opiniões perspicazes que a verdadeira Elisa jamais teria. Você amadureceu. Elisa, ou talvez eu não a conhecesse antes, disse Heitor, inclinando-se a voz baixa e rouca. A pessoa que está sob esta máscara é muito mais cativante do que a que eu estava destinado a desposar. Olinda sentiu um arrepio. A admiração em seus olhos era genuína e a atração entre eles inegável. Ela percebeu que, ao personificar Elisa, ela estava se tornando uma versão melhor da mulher que Heitor queria. Ele estava se apaixonando por Olinda, disfarçada de baronesa. A situação ficou tensa quando um homem mascarado, alto e forte, a abordou. Ele não a convidou para dançar. Ele a agarrou pelo braço. "É você, Olinda? Eu sei que é você. Eu conheço o cheiro de uma escrava, mesmo com perfume francês", sibilou a voz grave. Era Sebastião, o feitor que de alguma forma havia chegado à corte. O pânico de Olinda era total. Heitor, vendo a cena, interveio imediatamente, com a autoridade de um capitão. "Solte a baronesa, senhor." "Quem é você?" Sebastião recuou, mas não sem deixar um aviso. "Diga a seu futuro marido, baronesa, que nem todo segredo se enterra com a morte." Ele sumiu na multidão. Heitor estava alarmado. Quem era aquele homem, Elisa? Por que ele a chamou por outro nome? Olinda, recompondo-se com um esforço sobre-humano, forçou as lágrimas. Ele era um ex-empregado da fazenda que foi demitido. Eu o denunciei por roubo e ele está me ameaçando, capitão. Ele é um monstro. Ele me chamou de Olinda, porque era o nome da escrava morta, a quem ele era obcecado. Ele está tentando me enlouquecer. A mentira, revestida de dor e indignação, era convincente. Heitor, defendendo a honra de sua noiva, prometeu encontrá-lo e afastá-lo. Olinda havia escapado por pouco, mas a presença de Sebastião na corte era uma ameaça constante. A ameaça de Sebastião e a crescente intimidade com Heitor colocaram Olinda em uma encruzilhada emocional e moral. Ela estava vivendo a vida que lhe fora roubada, desfrutando da liberdade e do respeito que nunca pensou em ter. Mais do que isso, ela estava se apaixonando pelo capitão Heitor, e ele por ela. A falsa baronesa era, de fato, a alma gêmea do capitão. Inteligente, reservada, mas com uma profunda paixão pela justiça e pela leitura. Olinda notou que, quando falava sobre o futuro, Heitor a olhava com uma ternura que a desarmava. No entanto, Heitor não era um homem fácil de enganar. Ele estava profundamente incomodado com a aparição do homem no baile. Ele usou seus contatos na polícia para investigar a identidade do agressor e a história de Sebastião. Olinda estava ciente de que a investigação poderia levá-lo à fazenda e, em última instância, à verdade. Ela começou a sabotar a investigação sutilmente, plantando evidências falsas de que Sebastião era um devedor fugitivo da capital e não um feitor. Ela também manipulou o barão para que ele escrevesse uma carta às autoridades da fazenda, atestando o desaparecimento de Sebastião após a demissão por fraude, em uma tarde, enquanto Olinda praticava piano. Já de forma decente, Heitor a observou. Sua concentração é impressionante, Elisa. A verdadeira Elisa era facilmente distraída e odiava o piano, ele comentou. Olinda se virou com a expressão mais inocente que pôde. "O luto me deu perspectiva, capitão. Eu percebi que a vida é curta e que eu deveria apreciar as belezas que meu status me oferece. Eu sou grata por tudo." Heitor se aproximou e segurou a mão dela. "Eu não sei quem você é, Elisa, mas eu amo quem você está se tornando. O que importa é o presente. O passado pode ser um fardo. Você e eu temos um futuro." O dilema de Olinda era insuportável. Se ela contasse a verdade, perderia tudo e seria punida com a morte. Se continuasse a farsa, viveria uma mentira com o homem que amava. Sua consciência pesava, mas a perspectiva de voltar à senzala era ainda mais aterradora. Ela decidiu que a liberdade era o bem maior e que a farsa continuaria. No entanto, o destino tinha outros planos. Heitor
Em suas investigações, descobriu um antigo registro de nascimento da fazenda Ouro Verde. Havia o registro de nascimento de uma escrava, Olinda, e o de uma sinhá Elisa no mesmo dia e ano, com a mesma descrição física, mas com um detalhe crucial. A mãe de Elisa era a baronesa, e a mãe de Olinda, uma escrava. Heitor confrontou Olinda em seu estúdio. Quem é você, realmente? Ele a olhava não com ódio, mas com uma curiosidade intensa. Olinda sentiu o chão sumir sob seus pés. O segredo estava exposto. O segredo estava exposto. Olinda soube que o momento da verdade havia chegado. Não havia mais como mentir, mas talvez houvesse como negociar. Ela tirou o anel de sinete da mão e o colocou sobre a mesa, expondo a pele mais escura, em contraste com a luva branca que acabara de tirar. Sim, capitão, você tem razão. Eu não sou a baronesa Elisa, eu sou Olinda, a escrava. A confissão veio com uma calma surpreendente, fruto de meses de repressão. Heitor não demonstrou surpresa, apenas assentiu. Eu suspeitava desde o baile. A sua postura, a sua inteligência, a sua forma de ver o mundo, tudo difere da Elisa que eu conheci. A primeira Elisa era uma sombra. Você é a luz. Ele caminhou até ela, seus olhos fixos nos dela. Conte-me. Desde o início, Olinda então narrou toda a história. A semelhança inexplicável, o acidente, a troca de roupas no riacho, o terror de ser descoberta, a ameaça de Sebastião. Ela não tentou se justificar com a dor, mas com a busca pela liberdade. Eu não roubei a vida de sua noiva, capitão. Eu apenas a vesti para poder viver a minha. Heitor a ouviu em silêncio. Ao final da narrativa, ele se recostou na cadeira pensativo. A verdade era um choque, mas ele já havia se apaixonado por Olinda. Ele admirava a sua coragem e a sua resiliência. O capitão Heitor era um homem de princípios, mas também um abolicionista discreto. Ele viu na situação não uma criminosa, mas uma vítima da crueldade social. O que faremos agora, Olinda? Você sabe que a lei é implacável. Se isso for descoberto, você será punida e eu serei desonrado. Olinda olhou-o nos olhos, com a determinação que a havia salvado até então. Ninguém precisa saber, capitão. A verdadeira baronesa Elisa está morta. Olinda, a escrava, está enterrada. A única pessoa que pode nos trair é Sebastião. Eu só peço uma coisa: a sua ajuda para silenciá-lo e o seu silêncio sobre a minha origem. Eu não sou uma escrava. Eu sou a mulher que você ama. Heitor pegou o anel de sinete, olhando-o por um momento, e depois o colocou de volta na mão de Olinda. Eu não posso te entregar à justiça, Olinda. Eu te amo, e a única coisa que me importa é a sua liberdade. Mas a farsa não pode continuar para sempre. Eu tenho um plano para garantir a sua segurança e a nossa. O capitão Heitor, um homem de leis, estava prestes a quebrar todas elas por amor. O plano de Heitor era arriscado, mas engenhoso. Ele usaria sua influência militar e o prestígio da família para criar um novo passado para Olinda. Dias antes do casamento, Heitor divulgou um boato de que a baronesa Elisa sofria de ataques de amnésia e delírio, uma doença rara que atingia a família de sua mãe. É por isso que ela está diferente. Ela está se redescobrindo, explicou ele à sociedade, criando uma desculpa crível para as mudanças de comportamento e os lapsos de memória de Olinda. O casamento foi apressado, garantindo a Olinda a proteção e o sobrenome de Heitor. Quanto a Sebastião, Heitor usou seus contatos. Ele conseguiu rastrear o feitor até um cortiço na Gamboa e o confrontou. Não houve violência. Apenas uma oferta irrecusável, uma grande soma em dinheiro e uma passagem para a Europa. Sebastião, ambicioso e covarde, aceitou o suborno e desapareceu. O segredo de Olinda estava seguro, comprado e exilado. A cerimônia de casamento foi grandiosa, celebrada na Igreja da Candelária. Olinda, vestida de noiva, parecia a personificação da elegância e do poder. Ao trocar alianças com o capitão, ela sentiu que não estava apenas casando-se, mas nascendo de novo. Ela não era mais a escrava, nem a falsa baronesa.
Ela era a baronesa de Albuquerque, a esposa do respeitado capitão Heitor, com uma nova identidade forjada no amor e na audácia. Anos se passaram. O capitão Heitor, promovido a coronel, tornou-se uma figura influente no Senado Imperial. Olinda usou sua nova posição para apoiar causas abolicionistas secretamente, doando dinheiro e usando sua influência para ajudar a alforriar escravos, transformando a liberdade que conquistou em liberdade para outros. Ela se tornou conhecida na corte por sua inteligência, sua elegância e sua humanidade, uma baronesa diferente de todas as outras. Em uma noite, em seu estúdio, Heitor encontrou Olinda olhando o anel de sinete que ela ainda usava na mão. "Você pensa no passado?" ele perguntou. Olinda sorriu. "Eu sou grata a ele, Heitor. O passado me deu a coragem para abraçar este futuro. A escrava Olinda está morta. A baronesa Elisa jamais existiu. Eu sou apenas eu, a sua esposa." O coronel Heitor de Albuquerque a abraçou, olhando o anel de sinete em sua mão. Ele sabia que o segredo era perigoso, mas era o fundamento de seu amor. Olinda não apenas trocou de identidade. Ela trocou o destino. A escrava, que se tornou baronesa, viveu sua vida em plena liberdade e respeito, um monumento silencioso à resiliência humana e à ironia de um sistema social que ela superou com a força de sua própria vontade.